O que aquele vira-lata caramelo viu naquela mansão de Florianópolis mudaria para sempre o destino de todos ali dentro. Mas ninguém podia imaginar que uma simples professora seria capaz de desafiar uma das famílias mais poderosas de Santa Catarina. Se você acredita que animais abandonados merecem justiça e que a verdade sempre vem à tona, se inscreva agora no canal, porque esta história vai provar que coragem não tem preço. Florianópolis acordava sob um céu cinzento naquela manhã de junho, com a neblina do inverno abraçando os morros e descendo até as ruas do bairro Jurerê Internacional. As mansões de arquitetura contemporânea se alinhavam como fortalezas de vidro e concreto, cada uma mais imponente que a outra, com piscinas de borda infinita, garagens que pareciam showrooms de carros importados e jardins planejados por paisagistas famosos. O som das ondas quebrando na praia próxima misturava-se ao canto distante de pássaros. Mas havia algo dissonante naquela harmonia artificial, algo que não pertencia àquele cartão postal de riqueza e exclusividade. Encolhido contra o muro lateral de uma propriedade que ocupava quase um quarteirão inteiro, um vira-lata caramelo de porte pequeno lutava para manter os olhos abertos. Sua pelagem, que deveria ser do tom quente de caramelo derretido, estava fosca e grudada ao corpo magérrimo por causa da garoa fria que caía há horas. Cada costela era uma linha saliente sob a pele esticada. Seus quadris formavam pontas angulosas que pareciam prestes a perfurar o pelo ralo. Os olhos amendoados, de um castanho quase dourado, estavam fundos nas órbitas, cercados por crostas e secreção que indicavam infecção. Uma de suas orelhas tinha um rasgo antigo, mal cicatrizado, e seu corpo inteiro tremia sem parar, não apenas de frio, mas de puro esgotamento. O cachorro nem sequer reagia quando carros passavam ruidosamente pela rua, como se a energia necessária para o medo já tivesse se esgotado há muito tempo. Este era Canela, como seria mais tarde batizado, e sua história começou não com abandono comum, mas com algo muito pior, uma rejeição calculada e sistemática. A mansão, ao lado da qual Canela agonizava, pertencia à família Bittencourt, um sobrenome que em Santa Catarina abria portas e calava bocas. Rodolfo Bittencourt, empresário do ramo de construção civil, era um homem nos seus 48 anos, sempre bronzeado de academia, cabelos grisalhos penteados para trás com gel, usuário compulsivo de relógios suíços que custavam mais que carros populares. Sua postura era a de quem nasceu, acreditando que o mundo girava ao seu redor, e até agora a vida não havia lhe dado razões para pensar diferente. Sua esposa, Denise, era ex-modelo e atual influenciadora digital, com seus 39 anos meticulosamente mantidos através de procedimentos estéticos regulares, cabelos loiros platinados que nunca tinham um fio fora do lugar, e uma obsessão por aparências que beirava o patológico. O filho único do casal, Arthur, tinha 15 anos e era o reflexo perfeito da criação que recebeu. Mimado até a medula, acostumado a conseguir tudo com um estalar de dedos e completamente incapaz de enxergar outros seres humanos ou animais como algo além de objetos para seu entretenimento. A tragédia de Canela começou um mês antes, quando o cachorro era apenas mais um dos muitos vira-latas que perambulavam pelas ruas próximas à comunidade mais simples nos arredores de Jurerê. Ele tinha um temperamento especialmente dócil, daqueles que confiam em humanos mesmo quando não deveriam, e isso foi sua perdição. Arthur e seus amigos, entediados em uma tarde de sábado, decidiram que seria divertido pegar um cachorro de rua e fazer o que chamaram de experimento social. Uma brincadeira cruel que envolveria atrair o animal com comida, ganhá-lo confiança e depois submetê-lo a uma série de humilhações que gravariam para postar nas redes sociais. Canela foi a vítima escolhida justamente por ser o mais manso, o que mais facilmente se aproximava buscando afeto.
Durante 2 semanas, Arthur e seus colegas alimentaram Canela próximo à mansão, fazendo o cachorro associar aquele lugar com segurança e comida. O vira-lata começou a esperar pelos garotos todos os dias, abanando o rabo com entusiasmo, sempre que ouvia suas vozes. Foi quando o verdadeiro horror começou. Os adolescentes começaram a fazer pegadinhas que iam escalando em crueldade. Amarraram latas na cauda do cachorro e o soltaram para correr apavorado. Jogaram tinta no pelo, colocaram roupas ridículas e tiraram fotos humilhantes. Canela, confuso, mas ainda esperançoso, continuava voltando porque aqueles eram os únicos humanos que lhe davam atenção. Mas então veio o dia em que Arthur decidiu que precisava de conteúdo mais extremo para impressionar seus seguidores online. O garoto e seus amigos atraíram Canela para dentro do terreno da mansão, quando os pais estavam viajando, dizendo que haveria uma festa enorme de comida. O cachorro entrou abanando o rabo, sem desconfiar de nada. Foi quando começou um calvário de horas, onde os adolescentes trancaram o animal em uma área de serviço. Jogaram água gelada repetidamente, usaram um spray de pimenta que pegaram no armário de segurança do pai, e gravaram cada segundo do desespero de Canela tentando escapar. Seus ganidos de dor e confusão ecoando pelas paredes, enquanto risadas adolescentes pontuavam o vídeo. Quando finalmente se cansaram, simplesmente abriram o portão e chutaram o cachorro para fora, dizendo que se voltasse seria pior na próxima vez. Mas Canela, traumatizado e com um instinto de sobrevivência despedaçado, não conseguiu se afastar. Ele simplesmente desabou ali perto, incapaz de processar o que havia acontecido. Os dias seguintes foram uma descida lenta ao inferno. Canela não tinha forças para buscar comida ou água. Seus olhos queimavam do spray de pimenta, seu corpo doía de contusões e o trauma psicológico era tão profundo que o cachorro nem sequer tentava mais se levantar. Arthur passava por ele todos os dias indo para a escola, às vezes cuspindo em sua direção, outras vezes simplesmente rindo e comentando com amigos sobre o viral que aquele vídeo tinha feito nas redes deles. Denise viu o cachorro algumas vezes e comentou com a diarista para jogar água sanitária perto dele para que o cheiro espantasse o animal, porque aquilo estava deixando a fachada da casa feia. Rodolfo, nas raras ocasiões em que notou o bicho, apenas resmungou algo sobre ligar para o Centro de Controle de Zoonoses para remover aquela praga. Ninguém naquela família, nem por um segundo, considerou ajudar, porque para eles, Canela não era um ser vivo sofrendo, era um incômodo visual. Mas existe uma lei não escrita no universo que diz que testemunhas sempre aparecem, mesmo quando menos esperamos. Helena Macedo tinha 41 anos, era professora de biologia em uma escola estadual no continente, e morava em um apartamento modesto em São José, município vizinho de Florianópolis. Ela fazia um bico como dog walker aos finais de semana para complementar o salário que mal cobria as contas. E uma de suas clientes regulares morava a 3 casas da mansão dos Bittencourt. Helena era daquelas mulheres de presença silenciosa, mas marcante. Cabelos cacheados, grisalhos, que ela usava soltos com orgulho. Rugas de expressão ao redor dos olhos, que contavam histórias de quem ria muito e chorava sem vergonha, e uma capacidade quase sobrenatural de perceber quando algo estava errado no mundo ao seu redor. Foi em uma manhã de sexta-feira, enquanto caminhava com os 3 cães sob sua responsabilidade, que Helena notou pela primeira vez o vulto caramelo contra o muro. Ela se aproximou devagar, seu coração afundando a cada passo ao perceber o estado daquele animal. Canela mal reagiu à presença dela, apenas girou levemente os olhos em sua direção, um gesto tão cansado que parecia um pedido silencioso para que a morte finalmente viesse. Helena acariciou sua cabeça com dedos trêmulos, sentindo a febre queimando sob o pelo molhado. Vendo as feridas, os sinais claros de maus-tratos deliberados, e algo dentro dela simplesmente rachou.
Ela precisava fazer algo, mas não era apenas uma questão de resgatar mais um cachorro de rua. Havia algo de profundamente errado ali. E Helena tinha a sensação de que aquela família na mansão ao lado sabia exatamente o que tinha acontecido com aquele bicho. A professora usou seu celular para tirar fotos detalhadas de Canela, documentando cada ferida, cada sinal de abuso. Ela tentou erguê-lo, mas o cachorro gemeu tão alto de dor que Helena teve medo de machucá-lo mais ao movê-lo. Foi quando decidiu que precisava de ajuda profissional imediatamente. Ela ligou para Fábio, um veterinário amigo que tinha uma clínica popular no bairro Cobra Sol, e ele orientou a não mover o animal sem equipamento adequado, prometendo chegar em 20 minutos com uma maca apropriada. Enquanto esperava, Helena ficou ao lado de Canela, usando seu próprio casaco para cobri-lo, falando baixinho palavras de conforto que o cachorro provavelmente não entendia, mas sentia na intenção. Foi quando Arthur saiu de casa, mochila nas costas, fones de ouvido gigantes na cabeça, e parou ao ver aquela mulher desconhecida agachada ao lado do vira-lata. O adolescente arrancou um fone e perguntou o que ela achava que estava fazendo com aquele cachorro nojento. Helena se levantou devagar, seus olhos encontrando os do garoto, e mesmo sem ter provas ainda, ela sabia, com aquela certeza visceral que professores desenvolvem depois de anos lidando com jovens, que aquele menino tinha algo a ver com o estado de Canela. Ela perguntou se ele conhecia o cachorro, e Arthur deu um sorriso torto, dizendo que era só um vira-lata qualquer que vivia importunando a vizinhança. Helena então perguntou se ele sabia como o animal tinha ficado tão machucado, e o garoto simplesmente deu de ombros, dizendo que cachorro de rua sempre se metia em confusão. Não era problema dele. Naquele momento, Fábio chegou com sua van adaptada e juntos conseguiram colocar Canela na maca e transportá-lo para a clínica. Mas antes de ir embora, Helena fez algo que mudaria toda a trajetória dessa história. Ela olhou diretamente para Arthur e disse que aquele cachorro tinha marcas de maus-tratos humanos, não de brigas de rua, e que ela ia descobrir exatamente o que aconteceu. O sorriso sumiu do rosto do adolescente, substituído por uma expressão de desconforto, e ele entrou rapidamente em casa sem responder. Na clínica, o diagnóstico foi devastador. Canela tinha costelas fraturadas, queimaduras químicas nos olhos, desidratação severa, infecção generalizada e sinais claros de trauma contuso indicando espancamento. Fábio disse a Helena que aquele cachorro tinha sido torturado. Não havia outra palavra para descrever e que precisaria de cirurgia, internação prolongada e tratamento intensivo que custaria alguns milhares de reais. Helena não tinha esse dinheiro. Seu salário mal pagava o aluguel. Mas ela olhou para aqueles olhos amendoados, semicerrados, e disse ao veterinário para fazer tudo o que fosse necessário, que ela daria um jeito de pagar mesmo que precisasse vender tudo o que tinha. Enquanto Canela lutava pela vida dentro de uma incubadora na clínica, Helena começou sua própria investigação. Ela voltou ao bairro e conversou com moradores, funcionários de casas, entregadores, qualquer um que pudesse ter visto algo. Foi quando encontrou Josiane, a diarista que trabalhava para os Bittencourt. A mulher inicialmente estava relutante em falar, com medo de perder o emprego, mas ao ver as fotos de Canela no celular de Helena, seus olhos se encheram de lágrimas e ela decidiu que silêncio tinha limite. Josiane contou sobre os vídeos que Arthur e seus amigos gravavam, sobre as risadas que ela ouvia da área de serviço naquele dia específico, sobre como encontrou pelos caramelos e manchas de sangue no chão que foi obrigada a limpar sem fazer perguntas. Ela disse que tentou uma vez dar comida para o cachorro escondida depois que o viu jogado na rua. Mas a senhora Denise a pegou e ameaçou demiti-la se voltasse a desperdiçar comida da casa com bicho vagabundo. Helena tinha agora testemunho, mas precisava de mais. Ela criou perfis falsos em redes sociais e começou a procurar pelos amigos de Arthur, jovens de famílias ricas que ostentavam suas vidas online.
Foi em um perfil privado de um dos colegas do garoto que ela encontrou ouro, embora de um tipo que fez seu estômago revirar. Havia trechos de vídeo, postados como stories já expirados, mas que alguns amigos tinham feito screenshot e repostado, mostrando Canela sendo atormentado, com legendas como diversão de sábado e experimento social deu certo. As imagens eram de baixa qualidade, mas suficientemente claras para identificar o cachorro e, mais importante, o local onde aconteceram. Helena levou tudo o que tinha para a polícia. Registrou um boletim de ocorrência formal por maus tratos, apresentou as fotos, os prints, o testemunho de Josiane que foi gravado em áudio com autorização dela. A delegada que a atendeu, uma mulher chamada Andréia Fonseca, ficou visivelmente abalada com o material e prometeu investigar. Mas também foi honesta ao dizer que casos de maus tratos contra animais raramente iam muito longe quando envolviam famílias com dinheiro e advogados caros. Mas ela não contava com a determinação de Helena, nem com o poder das redes sociais quando uma história realmente indigna as pessoas. A professora criou um perfil no Instagram chamado Justiça por Canela, onde postou a história completa com as fotos do antes e depois, os prints dos vídeos, o relato de Josiane, tudo anonimizado inicialmente para proteger as fontes, mas detalhado o suficiente para chocar qualquer pessoa com um mínimo de empatia. Em 48 horas, o perfil tinha 50 mil seguidores. Em uma semana, passou de 200 mil. Jornais locais começaram a cobrir a história. Programas de televisão pediram entrevistas e a pressão pública sobre as autoridades se tornou impossível de ignorar. Os Bittencourt tentaram controlar o dano, contratando uma empresa de gestão de crise. Emitiram uma nota negando todas as acusações. Ameaçaram processar Helena por difamação. Mas cada ação defensiva apenas jogava mais lenha na fogueira da indignação coletiva. Quando finalmente a polícia executou um mandado de busca e apreensão na mansão, encontraram no celular de Arthur os vídeos completos. Aqueles que ele tinha sido arrogante demais para deletar, porque achava que sua posição social o tornava intocável. As imagens eram piores do que Helena tinha visto nos prints. Mostravam em detalhes nauseantes cada momento do tormento de Canela, as risadas dos garotos, os comentários sobre fazer o cachorro sofrer mais para garantir mais visualizações. O processo foi rápido para os padrões brasileiros porque a evidência era irrefutável. Arthur foi indiciado por maus tratos qualificados. Seus amigos também enfrentaram consequências legais. E pela primeira vez em Santa Catarina, um caso de abuso animal envolvendo menores de família rica realmente resultou em medidas severas. O garoto foi encaminhado para cumprimento de medida socioeducativa em regime de semiliberdade. Perdeu todos os seus dispositivos eletrônicos e foi obrigado a fazer 300 horas de serviço comunitário em abrigos de animais, onde finalmente aprenderia a ver outras criaturas vivas como algo além de objetos para seu entretenimento. Rodolfo viu sua empresa perder contratos milionários porque ninguém queria fazer negócios com alguém cuja família torturava animais. Denise teve que desativar todas as suas redes sociais depois de receber milhares de mensagens chamando-a de monstro por ter ignorado o sofrimento de Canela. Enquanto a tempestade legal e social devastava os Bittencourt, Canela lutava sua própria batalha pela sobrevivência. Ele passou 3 semanas internado, passou por 2 cirurgias para corrigir as fraturas nas costelas e remover tecido necrosado dos olhos. Tomou antibióticos que custaram mais que o salário mensal de Helena, mas cada dia ele ficava um pouco mais forte. O momento da virada veio quando ele finalmente conseguiu ficar de pé sozinho, suas pernas trêmulas, mas determinadas, e olhou para Helena que estava visitando. E pela primeira vez em semanas, sua cauda abanou. Foi só um movimento pequeno, hesitante, mas foi o sinal de que por baixo de todo aquele trauma ainda existia um cachorro que queria viver. A recuperação de Canela se tornou uma saga,
acompanhada por centenas de milhares de pessoas online. Helena postava atualizações diárias, fotos mostrando cada pequeno progresso, cada vez que ele comia um pouco mais, cada vez que reagia a carinhos, cada vez que seus olhos mostravam um pouco mais de vida. As doações que começaram a chegar pela vaquinha online não apenas cobriram todos os custos veterinários, mas sobraram fundos suficientes para Helena criar uma ONG focada em resgatar e reabilitar animais vítimas de maus-tratos, algo que ela transformou em sua missão de vida. 2 meses depois daquela manhã nebulosa em que Helena o encontrou agonizando, Canela recebeu alta definitiva. Sua pelagem caramelo tinha crescido de volta, brilhante e macia, cobrindo as cicatrizes que marcavam seu corpo, mas nunca poderiam apagar sua memória. Ele tinha engordado até um peso saudável. Seus olhos amendoados brilhavam com uma vivacidade cautelosa, e embora ainda se assustasse com movimentos bruscos e vozes altas, a cada dia confiava um pouco mais que o mundo podia ter bondade. Helena o adotou oficialmente, e Canela passou a morar com ela e seus outros 3 cães, resgatados em um sítio pequeno que ela conseguiu alugar com o dinheiro das doações. Um lugar onde animais traumatizados podiam se recuperar em paz. O caso Canela mudou legislações em Santa Catarina. Pela primeira vez, a Assembleia Legislativa aprovou uma lei que endurecia penas para maus-tratos contra animais envolvendo menores, estabelecendo que adolescentes infratores nesse tipo de crime precisariam obrigatoriamente passar por avaliação psicológica e tratamento, reconhecendo que crueldade contra animais na juventude é frequentemente precursor de violência contra humanos. Escolas no estado inteiro começaram a incluir educação sobre empatia animal em seus currículos. Josiane, a diarista que teve coragem de testemunhar, recebeu ofertas de emprego de dezenas de famílias que admiraram sua coragem moral e escolheu trabalhar na ONG de Helena, dizendo que finalmente encontrou um lugar onde seus valores eram respeitados. A mansão dos Bittencourt foi colocada à venda, mas ninguém queria comprar. O lugar ficou conhecido como a Casa da Crueldade e eventualmente foi adquirida por um valor muito abaixo do mercado por uma empresa que a transformou em sede de uma ONG de proteção animal, uma ironia poética que não passou despercebida por ninguém. A família se mudou para outro estado, tentando recomeçar longe dos olhares julgadores, mas a internet tem memória longa e o nome Bittencourt estava permanentemente manchado. Em uma tarde ensolarada de primavera, 6 meses depois do resgate, Helena levou Canela de volta a Jurerê Internacional. Ela não tinha planejado, mas estava na região, fazendo uma palestra sobre maus-tratos em uma escola, e decidiu passar por lá. Eles caminharam devagar até aquele muro onde tudo começou. E Canela parou, farejou o ar, e Helena viu algo mudar em seus olhos. Não era medo, nem raiva. Era algo mais próximo de reconhecimento, como se ele estivesse se despedindo daquela versão dele mesmo que quase morreu ali. Ele então simplesmente se virou e puxou a guia na direção oposta, caminhando com confiança renovada, porque aquele lugar não tinha mais poder sobre ele. Não quando cada dia era uma nova chance de ser feliz. A história de Canela não é sobre um cachorro que foi salvo por piedade. É sobre escolha ativa de fazer o certo quando seria muito mais fácil olhar para o lado. Helena poderia ter pensado que não era problema dela, que um cachorro de rua era responsabilidade do governo, que se envolver traria complicações que ela não precisava. Mas ela escolheu ver Canela não como um problema, mas como um ser vivo que merecia justiça. E essa escolha desencadeou uma onda de consequências que mudaram leis, salvaram vidas e provaram que pessoas comuns podem derrotar sistemas poderosos quando a verdade está do seu lado. Josiane poderia ter mantido o silêncio que protegia seu salário, mas escolheu sua consciência sobre sua conta bancária e descobriu que dormir em paz vale mais que qualquer quantia.
Arthur foi forçado a confrontar as consequências de ver seres vivos como objetos, uma lição brutal, mas necessária, que talvez o tenha salvo de se tornar um adulto ainda mais perigoso. E Canela, o pequeno vira-lata caramelo, que deveria ter sido apenas mais uma estatística trágica, tornou-se símbolo de resiliência e da capacidade de perdoar que animais possuem muito melhor que humanos. Hoje Canela trabalha como cão de terapia, visitando escolas e hospitais, permitindo que crianças o acariciem enquanto Helena conta sua história, ensinando à próxima geração que empatia não é fraqueza, mas superpoder. Ele dorme em uma cama macia, come ração premium, tem brinquedos espalhados por todo o sítio e, mais importante, tem humanos que o amam incondicionalmente, provando que finais felizes existem mesmo depois dos piores começos. Se esta história mexeu com você, se acredita que animais merecem proteção e que crueldade nunca deve ser tolerada independente de quem a comete, inscreva-se neste canal agora e ative todas as notificações, porque continuaremos trazendo histórias reais de superação e justiça. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam Canela e entendam que cada um de nós tem o poder de ser a diferença entre vida e morte, entre sofrimento e salvação. Juntos, somos mais fortes que qualquer sistema que tente proteger os cruéis. Porque no fim, Canela nos ensina que sobrevivência não é apenas continuar respirando, é encontrar forças para confiar novamente depois que a confiança foi destruída. É permitir-se ser feliz, depois que a felicidade parecia impossível. É acordar cada dia e escolher viver plenamente, apesar das cicatrizes. E nós, testemunhas da jornada dele, aprendemos que heroísmo não precisa ser grandioso. Às vezes, heroísmo é simplesmente parar quando todos passam. É falar quando todos calam. É lutar quando todos desistem. Esta é a história de Canela. O cachorro que sobreviveu ao impensável e se tornou a prova viva de que luz sempre vence escuridão, que amor sempre derrota a crueldade e que justiça, mesmo quando demora, eventualmente alcança até aqueles que acham estar acima dela.